Olá, meu nome é Laerlaisa, sou acadêmica do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual de Alagoas e estou gravando esse vídeo como proposta de atividade avaliativa da disciplina de Cálculo Numérico, que tem como proposta a resolução de uma questão utilizando os diferentes métodos da aproximação de zero. Resolver a seguinte questão, utilizando os diferentes métodos de aproximação de zero. Resolva a função f de x igual a x elevado ao cubo menos 9x mais 5, com precisão de 10 menor ou igual a 10 elevado a menos 2, que em módulo é 0,01, no intervalo de 0 a 3, usando os diferentes métodos de aproximação de zero. Aqui a gente já tem o tabelamento e o gráfico aproximado pronto. No tabelamento a gente já tem os valores de x, que é o intervalo de 0 a 3. E já temos os valores de f de x, que quando x é 0, f de x é igual a 5. Quando x é igual a 0,5, f de x é igual a 0,625. Quando x é igual a 1, f de x é igual a menos 3. Quando f de x é 1,5, f de x é menos 5,125. Quando f de x é 2. Quando x é 2, f de x é menos 5. E quando x é 2,5, o f de x é menos 1,875. E quando x é 3, o f de x é 5. Aqui a gente já tem o gráfico aproximado. E para encontrar a raiz, a gente sabe que o f de A e o f de B tem que ter sinais opostos. Ou seja, no intervalo de 0 a 0,5, a gente não tem raiz, porque os intervalos têm os mesmos sinais, são os dois positivos. Já no intervalo de 0,5 a 1, a gente tem raiz, pois os sinais são opostos. Aqui a gente tem raiz. No intervalo de 1 a 1,5 também não temos raiz. Sinais são iguais. No intervalo de 1,5 a 2 também não temos raiz. De 2 a 2,5 também não temos raiz. Já de 2,5 a 3 nós temos raiz. Agora nós vamos encontrar a raiz que existe no intervalo de 0,5 a 1. Com precisão em 10 elevado a menos 2, que é 0,01. A gente já sabe que 0,5 é 0,625, que é positivo. A gente já sabe que é positivo. E 1 é menos 3, que é negativo. Aí a gente vai fazer o gráfico da função f de x igual a x ao cubo menos 9x mais 5, com precisão em menor ou igual a 10 elevado a menos 2, que em módulo é 0,01. A gente vai fazer essa função. A gente tem que o valor de A é igual a 0,5 e como valor de B a gente tem 1. E a precisão de 10 elevado a menos 2, que em módulo é 0,01. A gente sabe que o A é positivo, de acordo com o gráfico, e sabemos que B é negativo. Então, a gente já tem o valor de A, o primeiro valor de A e o primeiro valor de B. A gente vai encontrar o valor de x bar. Como é que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar pelo método de bisseção. A gente vai usar a fórmula A mais B dividido por 2. Ou seja, a gente vai tentar encontrar o valor de x bar, que vai ser x bar igual a que é 0,5 mais 1, dividido por 2. Isso vai ser igual a 0,75. Então, nosso valor do x bar é 0,75. E essa é a nossa raiz aproximada.
Como é uma raiz aproximada, a gente vai testar ela para ver se o f dessa raiz aproximada é menor do que a nossa precisão. Então, a gente faz a substituição do x por 0,75. Aí a gente usa a variável ANS, que fica ANS elevado ao cubo menos 9 vezes ANS mais 5. Isso vai ser igual a menos 85 dividido por 64, que é igual a menos 1,3281. Então, o nosso valor de f de x é 32 menos 81. Como podemos ver, esse valor ainda não é menor do que 0,01. Então, a gente vai atualizar a raiz no intervalo entre a e b. Como f de x é negativo, ele vai ficar no lugar de b. E a continua sendo 0,5. E b fica 0,75. Pois a gente sabe, né, que a raiz está entre 0,5 e 0,75, porque entre f de a e f de x houve alteração de sinal, e entre f de b e f de x não houve alteração de sinal. Como a raiz ainda não está boa, nós vamos calcular uma nova raiz, que vai usando da mesma forma. Aí vai ficar 0,5 mais 0,75 dividido por 2. Aí a gente vai obter o valor de 0,625. Esse é o nosso valor de x barra. Vai ser a nossa raiz aproximada. Aí, novamente, a gente pega esse valor, coloca na função, fica ANS elevado ao cubo, menos 9 vezes ANS mais 5. A gente obtém menos 195 dividido por 512. A gente obtém menos 0,3808. Como a gente pode ver, esse valor ainda não é menor do que o valor modular de 10 elevado a menos 2, que é 0,01. Então, vamos novamente tentar encontrar a nossa raiz aproximada. Como f de x é negativo, então vai ficar no lugar de b. E o a permanece o mesmo valor. Então, o a vai ser 0,5 e o valor de b vai ser 0,625. Aí agora a gente vai encontrar o valor de x barra usando a fórmula do método de bisseção. A mais b dividido por 2 dá 9 sobre 16, dá. A gente obtém o valor de 0,5625 como a nossa raiz aproximada. Agora a gente tem que testar a raiz colocando na função, substituindo na função. ANS elevado ao cubo menos 9 vezes ANS mais 5. Fazendo essa substituição, a gente obtém o valor de 0,1154, que é um valor positivo. Mas como a gente pode ver, esse valor ainda não é menor do que
10 elevado a menos 2, que em módulo é 0,01. Então, a gente vai atualizar novamente os valores de A e B. Então, f de A agora é positivo. Então, o valor de x barra vai ocupar o valor de A. Vai ser 0,5625. Se verificar, ele está no meio entre 0,5 e 0,625. E entre f de x barra e b. Vai ter a variação de sinal e b continua sendo 0,625. Então, a gente novamente calcula a raiz aproximada, que é o valor de A mais B dividido por 2, que é a soma desses valores dividido por 2. E a gente obtém 19 dividido por 2, 0,5937. Novamente, a gente calculou o valor dessa função na função ANS elevado ao cubo menos 9 vezes ANS mais 5. A gente obtém menos 44, 0,5 dividido por 32, 76,8 é igual a... Então, a gente tem o nosso valor de f de x de menos 0,1344. Como a gente pode perceber, esse valor ainda não é menor do que a nossa precisão. Então, a gente vai novamente tentar encontrar o valor de x barra, que é a nossa raiz aproximada. Então, x barra vai fazer o papel de b, ser 0,5937. A raiz agora está entre 0,5625 e 0,5937. Então, nossa aproximação vai ser o valor de A mais o valor de B dividido por 2, que vai dar 57,81 dividido por 10.000, que dá... nós vamos ter a raiz aproximada de 0,5781. Novamente, vamos substituir na função ANS elevado ao cubo menos 9 vezes ANS mais 5. Vamos obter o valor de menos 0,9009. Aqui sim a gente pode perceber que esse valor é menor do que o módulo de 10 elevado a menos 2, que é 0,01. Então, aqui está ok. Então, essa aqui vai ser a nossa raiz da função. Mas a gente sabe que essa raiz é a raiz da função porque foi através dela que a gente conseguiu encontrar o valor menor ou igual a 0,01. A gente teve, para resolver essa primeira parte da questão, pelo método da bisseção, a gente usou a fórmula do método de bisseção, que é A mais B dividido por 2, para encontrar o valor de x barra. E a gente substituiu o valor de x pelo valor de x barra na função, usando o ANS na função, para encontrar o valor aproximado da precisão de 10 elevado a menos 2. E a gente conseguiu encontrar esse valor aproximado com 5 interações. Vou dar continuidade à questão, resolvendo ela pelo método da posição falsa. A gente vai seguir de acordo pelo mesmo tabelamento do início e pelo mesmo gráfico.
vamos precisar dos valores de f de A e B e f de B para resolver essa questão. Pelo nosso tabelamento, a gente já tem os valores de A, que é 0,5, o valor de f de B, que é 0,625, o valor de B, de f de B não, perdão, de f de A, o valor de B, que é 1, o valor de f de B, que é menos 3. Então, a gente vai encontrar agora o valor do x bar. E a gente vai usar a fórmula do método da posição falsa, que é x bar igual a vezes f de B menos B vezes f de A, dividido por f de B menos f de A. Então, a gente vai fazer a substituição dos valores de A, o valor de f de B, o valor de B e o valor de f de A. Então, vai ser x barra vai ser igual a o valor de A 0,5 vezes o valor de f de B, que é menos 3, menos 1, que é o valor de B, vezes f de A, que é 0,625, dividido por menos 3, que é o valor de f de B, menos 0,625, que é o valor de f de A. E a gente vai obter 17, 29, e vai nos dar a raiz aproximada. Então, o nosso x barra, ou nossa raiz aproximada, vai ser 0,5862. Agora, como a gente fez anteriormente, no método de bisseção, a gente vai fazer na mesma proposta no método da posição falsa. E a gente vai verificar se essa aproximação do zero, a gente vai tentar encontrar o valor do f de x. Então, nós vamos jogar essa função da mesma forma que a gente fez no método de bisseção, substituindo o valor de x e colocando substituindo por ANS. Vai ficar ANS elevado ao cubo menos 9 vezes ANS mais 5, que é a variável do valor de x, de 0,5862. Então, a gente vai obter o valor de menos 0,0744. Então, como a gente pode verificar, esse valor não é menor do que a nossa precisão, que é 10 elevado a menos 2, que em módulo é 0,01. Então, vamos fazer a mesma análise que a gente fez no método de bisseção. O valor de f de A é positivo, o valor de f de B é negativo e o valor de f de x barra também é negativo. Então, o valor de A permanece o mesmo, o valor de f de A também permanece o mesmo, e o valor de B agora é o valor do nosso x barra, que é 58,62. E o nosso valor do f de B vai ser o nosso valor do nosso f de x, 0,44. E agora a gente vai encontrar o valor, para encontrar a nossa raiz aproximada, a gente vai jogar na fórmula novamente. A gente vai obter o valor
da nossa raiz aproximada vai ser 0,5770. Agora a gente substitui na função para obter o nosso valor de f de x. O valor que a gente quer que seja menor do que o módulo de 0,01. Substituindo na função, a gente verifica e a gente obtém o valor de menos 0,0011. Então, verificando, esse valor é sim menor do que 0,01. Então, aqui a gente conseguiu encontrar. Então, a nossa raiz da função, que foi o valor que a gente usou para calcular a nossa aproximação, a nossa raiz aproximada é 0,5770. Então, a gente usou no método para calcular de acordo com o método da posição falsa. Foi bem semelhante ao método da abscissão. A única modificação é a fórmula. E a gente conseguiu encontrar, com duas interações, a gente conseguiu encontrar o valor de x barra usando a função, usando a fórmula x barra igual a vezes f de b menos bf de a dividido por f de b menos f de a. E assim a gente conseguiu ir substituindo, e para encontrar o nosso valor aproximado do nosso valor em módulo, a gente fez a substituição na fórmula. A gente fez a substituição da fórmula. Agora, novamente, usando o mesmo tabelamento e o mesmo gráfico aproximado, a gente vai resolver, dar continuidade à questão pelo método do ponto fixo. Primeiro, nós vamos trabalhar um pouco a função, que a nossa função é o f de x igual a x elevado ao cubo menos 9, x mais 5. Então, a gente vamos isolar. Vamos isolar o x, multiplicando tudo por menos 1 e dividindo 9. X igual a 0. Então, nós vamos ter x igual a x elevado ao cubo mais 5 dividido por 9. Isso aqui vai ser a nossa função de interação. E a gente poder usar aplicando o método de ponto fixo. Bom, aplicando o método do ponto fixo na função, com um intervalo de 0,5 a 1 e com a precisão de 10 elevado a menos 2, que em módulo é 0,01. Aí a gente vai usar a nossa função de interação que a gente obteve, que é nossa função de interação é x igual a nossa função de interação é isso aqui. X elevado ao cubo mais 5 dividido por 9. Isso aqui vai ser a nossa função de interação. Bom, a interação inicial do zero vai nos gerar o x0. Essa interação inicial do zero vai nos gerar o x0. Então, a gente vai pegar o meio do intervalo, de 0,7, que é 0,75, e vamos calcular a função. A função de f de x com 0,75.
0,75. Então, para calcular nosso valor aproximado, nosso f de x, a gente vai substituir a função por ANS. Então, substituindo a função por ANS, a gente obtém o valor de menos 1,328 como nosso f de x. Então, a gente vai para a primeira interação. Interação 1. A gente vai usar a fórmula do método de bisseção para encontrar o x-bar. Então, a gente, usando a fórmula do método de bisseção para o x-bar, a gente obtém zero vírgula 75 elevado ao cubo. 0,75 elevado ao cubo mais 5 sobre 9. Isso a gente vai fazendo isso substituindo na fórmula do método de bisseção. Método de bisseção não, método de ponto fixo. Fazendo isso, a gente obtém o valor de 0,60,24. A gente substitui na função de o f de x e a gente obtém o valor de menos 0,2032. Como a gente pode observar, esse valor não é menor do que 0,01, que é o nosso valor aproximado que a gente quer encontrar. Então, a gente vai novamente usando o valor de 0,6024 na função de interação. Fica 0,60 na função, que isso aqui, 0,6024 elevado ao cubo mais 5 dividido por 9. E vamos obter o valor de 0,5798. Isso na nossa segunda interação. Aí a gente vai substituir na função aquela do ANS para poder obter o valor do f de x, o nosso valor aproximado. Substituindo na função, a gente obtém o valor de menos 0,0236. Como a gente pode ver, ele está tendendo a zero, mas ele ainda não está próximo, não é menor do que o nosso valor, o valor aproximado que a gente quer chegar. Então, a gente vamos voltar à função de interação, usando o valor de 0,5798 elevado ao cubo, vai ser o nosso valor de x, mais 5 dividido por 9. Com isso para a nossa terceira interação. Isso a gente obtém o valor de 0,5772. E vamos novamente substituir na função de x. Substituindo na função, a gente obtém o valor de menos 0,00259. Como a gente pode ver, esse valor é menor
do que 0,01. Então, aqui a gente consegue finalizar. Então, esse é o nosso valor aproximado e essa é a nossa raiz aproximada. Então, a gente conseguiu resolver essa questão pelo método do ponto fixo, usando a fórmula do método, que é φ de x igual a x elevado ao cubo mais 5 dividido por 9, e substituindo a nossa função. Agora nós vamos resolver a questão do método de Newton, seguindo o mesmo tabelamento e o mesmo gráfico aproximado. Então, o método de Newton é diferente dos outros métodos, pois ele não usa só a fórmula dele e nem a substituição na função. Apesar de usar, ele pede também a derivada. Então, a gente tem que calcular primeiro a derivada da função. E aqui a gente já tem a derivada calculada, né? Que a derivada da função de x elevado ao cubo é 3x ao quadrado, e a derivada de menos 9x é menos 9, e a derivada da constante é nula. Aqui a gente já tem a interação, que é a interação inicial, do tabelamento inicial, que é 0,5 a 1, e aqui a gente tem a nossa precisão, que é 10 elevado a menos 2, que em módulo é 0,01. E o método de Newton tem a seguinte fórmula. A fórmula do método de Newton é x, k mais 1 igual a xk menos f de xk dividido por f de linha de xk. Então, na nossa interação zero, nós vamos ter o x0 igual a 0,75. E vamos testar a função de x. O teste da função de x é do mesmo modo, do mesmo jeito das questões anteriores, que é substituindo a função por a variável ANS, que é o resultado que já ficou na calculadora. Então, testando a função, a gente obteve o seguinte resultado para f de x, menos 1,3281. Obtendo esse resultado, como a gente pode ver, esse valor não é menor do que 0,01. Então, agora a gente vai usar o método de Newton. Então, a nossa raiz anterior é 0,75. Então, vai ficar 0,75 igual a... Vai ficar 0,75 menos... Aí a gente substitui o valor pela nossa função. E a gente vai obter... Não vou fazer aqui não. A gente vai substituir o valor pelo valor pela fórmula. E a gente vai obter o resultado de x1 como para a nossa segunda interação, para a nossa primeira interação. É a segunda interação, mas é a interação, porque a gente usou a primeira interação de zero, que era com o valor que a gente já tem, de x0. Então, o nosso valor de x1 vai ser 0,56,837. Aí, agora a gente vai testar em f de x. A gente sabe que testando é usando a variável substituindo x pelo valor, que vai a variável ANS. Fazendo isso, a gente obtém o valor do f de x, o valor aproximado, de 0,06823. Como a gente vê, esse valor não é
menor do que 0,01. Então, a gente vamos fazer novamente, agora usando o x1 como 0,57. Perdão, esse é o valor que a gente obtém, o valor de x2. A gente usou o valor de x1 para poder encontrar o valor de x2 da nossa segunda interação. A gente encontrou o valor de 0,57687. Agora a gente substitui o f de x, novamente, da mesma forma que a gente vinha fazendo nos métodos anteriores. E a gente obtém o valor do nosso f de x, que é 0,0000123. Como a gente pode ver, esse valor é menor do que 0,01. Então, está ok. Então, a nossa raiz, a gente conseguiu encontrar a nossa raiz aproximada, que é 0,57687, pelo método de Newton. Esse método de Newton também é conhecido como método numérico. Usando a fórmula dele, que a fórmula dele é xk mais 1, igual a xk menos f de xk sobre f' de xk. E a única diferença do método de Newton para os outros métodos, porque até agora os outros métodos que a gente usou, a gente só precisou usar a fórmula e fazer a substituição da função e tentando até encontrar o valor aproximado. E o método de Newton a gente precisou calcular primeiro a derivada da função. Agora a gente vai resolver ainda pelo mesmo tabelamento, pelo mesmo gráfico. Continuar resolvendo a questão pelo método da secante, que é o último método que a gente utilizou nas aulas para poder aprender a calcular as raízes aproximadas de zero e os valores aproximados de zero. No método da secante, nós precisamos de dois valores iniciais para calcular para poder fazer o cálculo. Então, nós vamos utilizar os extremos do intervalo, que é o valor que já está na função, que é 0,625 e menos 3, que já está na interação de 0 a 1. Nossa interação 0. Então, nossa interação 0, o nosso x0 vai ser igual a 0,5. E o nosso fx de 0 vai ser o 0,625. Então, o nosso x1 da interação 1 vai ser 1. E o f de x1 vai ser menos 3. Então, a gente vai calcular o x2. Então, para calcular o x2, nós vamos usar a nossa fórmula do método da secante. A nossa fórmula é xk mais 1 igual a xk menos f de xk vezes xk menos 1, dividido por
f de xk menos f de xk menos 1. Então, a gente vai substituir. Já vai estar pronto. Para obter o nosso x2. Então, para obter o nosso x2, a gente vai fazer a substituição. Vai ser x2 igual a 1 menos 3 vezes 1 menos 0,5 dividido por menos 3 menos 0,625, que a gente vai obter o valor de 0,5862 como o valor do nosso x2. Então, a gente substitui a raiz aproximada na função f de x, nessa função, a gente obter o valor de f de x, o nosso valor aproximado de 0. Então, substituindo na função, variável ns, então, a gente obtém menos 0,0744. Como a gente pode ver, esse valor não é menor do que 0,01, que é o nosso valor modular de 10 elevado a menos 2. Então, a gente vai para a terceira interação. Então, a gente vai descobrir o valor do x3, substituindo novamente usando a fórmula do método da secante. Então, a gente tem que x3 é igual a x2 menos. Então, a gente vai ter x3 é igual a 0,5862, que foi o nosso valor de x2. Então, a gente substitui na fórmula pelo valor do f de x2, vezes o valor de x2 menos x1, dividido pelo valor do f de x2, menos o valor do f de x1. E a gente obtém o resultado de 0,57567. Então, esse vai ser o nosso valor do x3. Novamente, a gente substitui na função para adquirir o resultado do f de x bar, nosso valor aproximado de 0. Substituindo na função, a gente obtém o valor de 0,0969. Então, como a gente pode ver, esse valor é menor, é sim menor do que 0,01. Então, aqui a gente finaliza. E aqui nós temos a nossa raiz. A gente sabe que a raiz é o valor que a gente usou para calcular o nosso valor aproximado. Então, essa foi a questão resolvida de acordo com o método da secante. Nós usamos a fórmula do método da secante e usamos a substituição na função. Então, a gente conseguiu resolver a questão utilizando os diferentes métodos de aproximação de zero. Todos eles usando as fórmulas e a substituição na função pelo valor de x e pela variável ANS e pelas fórmulas de cada método. O método diferente foi o método de Newton, que a gente precisou calcular a derivada. E o método do ponto fixo, que a gente também precisou calcular a função da interação.